Tá acontecendo algo que ninguém está enxergando direito nesse jogo de xadrez entre o presidente Donald Trump e Teherã. Trump freia um ataque nuclear planejado para hoje. Fala que talvez nunca mais ataque, mas aí vira para a câmera e deixa escapar que se o Irã não fechar o acordo até sexta-feira, ele executa. Peraí, qual é a verdade disso aqui? Porque essa história não combina e a gente tá vendo que o presidente americano quer fazer concessões diplomáticas enquanto sinalizava força total. Você está no território militar. Eu sou o Roberto, especialista em geopolítica e conflitos militares. Aqui você acompanha análises estratégicas, guerras, movimentações globais e os bastidores das tensões internacionais. Então já deixa aqui o seu like, aperte no hype e inscreva-se para não perder nenhuma atualização. Donald Trump cancelou um ataque que já estava programado. A ordem militar existia. O Pentágono estava alinhado, os bombardeiros estavam posicionados e mesmo assim, horas antes da execução, Washington puxou o freio. Só que o detalhe mais importante quase ninguém percebeu. Quem pediu o adiamento não foi Teherã, foram justamente os aliados árabes dos Estados Unidos no Golfo. Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos entraram em campo para segurar a ofensiva. E isso revela uma rachadura silenciosa dentro do próprio eixo anti-Irã. Estreito de Hormuz continua sendo a peça mais explosiva desse quebra-cabeça. Cerca de 20% do petróleo mundial passa por ali diariamente, segundo dados da Bloomberg e da Administração de Informação Energética dos Estados Unidos. E é exatamente isso que está aterrorizando os aliados árabes. Porque um ataque americano em larga escala provavelmente transformaria toda a região em alvo de retaliação indireta. É aqui entra uma camada que o noticiário superficial não está explicando direito. Arábia Saudita, Emirados e Catar não estão tentando salvar o Irã, eles estão tentando salvar a si mesmos. Trump revelou publicamente que suspendeu o ataque após pedidos desses países. Segundo a Reuters e a Axios, os líderes do Golfo argumentaram que havia uma chance real de acordo nuclear e pediram alguns dias extras para a negociação continuar. Só que existe um detalhe brutal nisso tudo. Esses mesmos países hospedam bases militares americanas. Ou seja, num cenário de guerra aberta, eles virariam automaticamente linha de frente. E o Irã já deixou claro em outros momentos que sua doutrina militar não depende apenas de confronto direto. O modelo iraniano trabalha com saturação regional, guerra híbrida e pressão logística. Foi exatamente isso que aconteceu nos ataques contra a infraestrutura petrolífera saudita em 2019, quando drones e mísseis reduziram temporariamente quase 50% da produção saudita de petróleo da Aramco. Na época, o mercado global entrou em choque em poucas horas. O impacto potencial é gigantesco. O Estreito de Hormuz movimenta cerca de 21 milhões de barris de petróleo por dia. Países asiáticos dependem profundamente desse corredor marítimo. Japão, Coreia do Sul, Índia e China têm vulnerabilidade energética direta caso o fluxo seja interrompido. E aqui entra um detalhe quase ignorado pela imprensa tradicional. Quanto mais tempo essa tensão permanece sem definição clara, mais os mercados entram numa espécie de desgaste psicológico permanente. Empresas seguram investimentos, seguradoras marítimas aumentam custos, rotas ficam mais caras e governos começam a recalcular reservas estratégicas. Agora presta atenção nos próximos movimentos, porque eles tendem a definir os próximos meses do Oriente Médio. Primeiro cenário: acordo temporário. O Irã aceita limites parciais, reduz tensão imediata e Washington vende isso como vitória diplomática. Só que isso provavelmente não encerraria o problema nuclear de forma definitiva. Segundo cenário: negociação fracassa discretamente e os Estados Unidos retomam preparação militar com apoio israelense ampliado. Nesse caso, o ataque tende a ser muito mais cirúrgico e devastador do que o inicialmente planejado. Terceiro cenário, e talvez o mais perigoso: guerra híbrida prolongada sem declaração formal.
Ataques indiretos, sabotagens, drones, guerra econômica e pressão marítima contínua. Um conflito invisível para os distraídos, mas extremamente caro para a economia mundial. E, sinceramente, o adiamento de Trump pode não significar recuo, pode significar reposicionamento. Porque uma coisa ficou clara nas últimas horas: Washington percebeu que destruir instalações iranianas é relativamente possível. O difícil é controlar o dia seguinte. E talvez seja exatamente aí que Teherã esteja apostando todas as fichas. Vamos entender o cenário aqui. Você está olhando para um tabuleiro onde o Golfo Pérsico é a peça mais quente do momento. De um lado, está Trump com a máquina militar americana, pronta para executar um ataque em grande escala contra as instalações nucleares iranianas. Do outro, Teherã com um programa nuclear que está cada vez mais avançado, financiando milícias por todo o Oriente Médio e criando instabilidade regional que beneficia os seus interesses geopolíticos. Mas tem um terceiro ator aqui que está segurando a corda: os Emirados, sauditas e cataris, que perceberam que uma guerra aberta entre EUA e Irã destruiria a economia do Golfo inteiro. Esses países dependem do fluxo de petróleo e comércio, e uma conflagração aérea em escala completa fecharia portos, elevaria preço de energia globalmente e criaria caos logístico que levaria meses para se recuperar. Então eles fizeram o que sempre fazem quando está quente demais: ligaram para Washington e pediram um tempo. Trump anunciou publicamente que havia preparado um ataque de grande envergadura planejado para aquele dia, mas o adiantou porque recebeu pedidos formais da Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos e outros parceiros para ganhar tempo diplomático. Ele deu 2 ou 3 dias para negociação. Aí vem o lance curioso. Trump muda de tom completamente e fala que espera que o adiamento seja para sempre, que está esperançoso que consigam fechar um acordo que proíba armas nucleares iranianas. Mas para quem está acompanhando geopolítica há mais tempo, isso cheira a concessão estratégica mascara de vitória diplomática, porque Trump estava sinalizando força total, estava pronto para atacar, mas aí cedeu à pressão dos aliados. Aqui está o paradoxo devastador. Trump criou expectativa de força para conter o Irã, mas ao suspender o ataque e colocar a bola na quadra diplomática, ele transferiu o poder de decisão para um regime que provou por 45 anos que não cumpre acordos internacionais. O Irã assinou o JCPOA, o Acordo Nuclear de 2015, recebeu bilhões em sanções levantadas, repatriou dinheiro congelado lá no exterior e aí continuou expandindo seu programa nuclear clandestinamente. As agências de inteligência ocidentais têm registro disso. Trump sabe disso, mas ele escolheu dar uma chance porque pressão política interna de aliados exigiu. E aqui está o verdadeiro jogo. Se o Irã recusar o acordo, Trump fica na posição de ter oferecido solução diplomática, terem rejeitado, e aí sim ele executa. Mas se o Irã aceita qualquer coisa que pareça um acordo, Trump consegue uma vitória política doméstica, sem ter que absorver o custo real de uma guerra ao lance. É que isso coloca o regime iraniano em vantagem estratégica temporária. Eles ganham dias para realocar ativos nucleares, dispersar documentação, mover pessoal especializado e criar redundância nos seus programas sensíveis. Tempo é exatamente o que um regime nuclear clandestino mais precisa. E Trump, ao sinalizar diplomacia, deu esse tempo de graça. A inteligência americana sabe disso, o Pentágono sabe, mas tem pressão política domesticamente e dos aliados que está forçando essa pausa. Olha só o paralelo histórico aqui que ninguém está mencionando. É exatamente o que aconteceu com as negociações entre EUA e Coreia do Norte entre 2018 e 2020. Trump oferecia diálogo, Pyongyang aceitava, ganhava tempo para melhorar foguetes e ogivas nucleares. Depois da diplomacia fracassar, a Coreia do Norte tinha uma capacidade 3 vezes maior. Ou você lembra do que rolou com a União Soviética? Acordos de congelamento nuclear que a URSS assinava e simultaneamente tinha programas paralelos. O Irã está no mesmo livro de jogadas, então o impacto global disso é assustador.
Se a diplomacia falhar no fim de semana que Trump propôs, um ataque militar americano contra o Irã gera ondas de choque que tocam desde o preço do petróleo até a estabilidade do leste europeu. Israel fica em alerta máximo porque qualquer represália iraniana contra território israelense puxa a EUA para a guerra direta. A China, que compra quantidades enormes de petróleo iraniano, vai sofrer choque de oferta. A Rússia, que está construindo parcerias com Teherã para contrapesar a hegemonia americana, vira aliada mais próxima do Irã. E o dólar americano, que já está sob pressão de inflação, sofre pico de volatilidade. Nós estamos falando de deslocamento de equilíbrio de poder global em poucas horas de operação aérea. Os próximos movimentos aqui são esses. Ou Trump consegue um acordo que de verdade limita o programa nuclear iraniano, algo que nenhum acordo fez nos últimos 30 anos. Ou ele está literalmente comprando tempo para revistas à opinião pública americana, de que tentou tudo antes de soltar os militares. Se o Irã recusar qualquer coisa que pareça um acordo, Trump tem cobertura política para executar o ataque. Se o Irã aceita algo que pareça um acordo, Trump consegue narrativa de vitória diplomática mesmo que o regime continue contrabandeando material nuclear. Ambos os cenários favorecem Trump politicamente, mas estrategicamente deixam o tabuleiro mais instável. Porque o Irã, que está pressionado, pode tentar um movimento desesperado, financiar uma célula jihadista para criar incidente no Golfo, atacar infraestrutura americana. Qualquer coisa para forçar Trump a mudar cálculo estratégico ou que está por trás dessa decisão de Trump é bem mais frio do que você imagina. Não é bondade, não é erro. É pressão doméstica de aliados que sabem que uma guerra aérea em escala completa contra o Irã custaria trilhões, levaria anos para estabilizar e ainda assim não garantiria que o regime nuclear caísse. Trump está oferecendo um off-ramp diplomático que qualquer regime minimamente racional rejeitaria, o que dá a ele carta branca política para soltar os militares depois sem ter que ouvir críticas de não ter tentado diálogo. É jogo de pôquer de alto risco, onde as apostas são megatoneladas nucleares. No fim das contas, essa crise não está revelando apenas os limites do Irã, está revelando os limites do próprio sistema internacional. Porque quando aliados começam a pedir pausa numa guerra que eles mesmos ajudaram a construir, significa que o custo potencial já saiu do controle previsível.